Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente está com um material aqui bem instigante, né? É a introdução de um trabalho chamado A Sociedade que Não Precisa de Donos, redesenhando a civilização para a era pós-petróleo. Isso aí. O autor, que se apresenta como Phil, formação em design e engenharia, ele já começa jogando a gente num cenário global, assim, bem complexo. Mas o curioso é que ele já aponta para uma transformação positiva. Exato. O texto, essa introdução, ela não enrola, né? Descreve logo de cara o que ele chama de uma convergência de crises globais. Inédita, ele diz. Um cenário que, assim, à primeira vista parece bem pesado, né? Só que aí, quase na sequência, ele já direciona o foco para a possibilidade real de uma mudança, sabe? Uma mudança profunda e para melhor. Interessante essa virada. E a nossa missão aqui é justamente essa: mergulhar nesse diagnóstico inicial que ele faz das crises, né? Como ele apresenta isso, e tentar pegar a lógica por trás da abordagem que ele propõe para esse redesenho da civilização. E olha, a largada é forte. Ele aponta para quatro grandes frentes de crise acontecendo ao mesmo tempo. A emergência climática, que a gente já sente, né? O que ele descreve como falência estrutural do capitalismo, o esgotamento do petróleo, que, bom, definiu o último século, né? Totalmente. E, por fim, tensões geopolíticas bem agudas que ele liga à queda de um poder dominante, um império, como ele chama. A linguagem é direta. Bem direta. Afirma que tudo isso junto, essa combinação, ameaça a nossa própria existência. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. É uma abertura que busca impactar, né? Não tem dúvida. Cria um senso de urgência na hora. Sim. A ideia central ali parece ser que, olha, cada crise dessa sozinha já seria um problemão, né? Já desestabilizaria tudo. Mas é a convergência delas, essa tempestade perfeita, que cria o risco existencial que ele fala. Entendi. Não são problemas isolados. Não. É um sistema todo interligado que tá entrando em colapso na visão dele. E ele até dá uns exemplos para dar mais corpo a essa ideia, né? Especialmente na parte geopolítica. Sim, ele menciona. Fala de guerras por procuração escalando para genocídios, como se fossem sinais, sabe? Alertas de um conflito global maior. E liga isso a essa transição de poder, a tal queda do império. Exato. E isso conecta um livro mais amplo, né? Da geopolítica com as consequências humanas ali na ponta, que são devastadoras. E essa conexão entre as escalas é interessante no texto, né? Ele não fica só na teoria, na abstração. Não fica. Ele traz dados concretos para mostrar a pressão no planeta. Cita a Footprint Network, né? Dizendo que a gente consome, por ano, o equivalente a 1,7 planetas terras. Puxa vida! Ou seja, a gente está operando num vermelho ecológico gigantesco. E só cresce. É um número que sempre choca, né? E ele ainda junta isso com a projeção da ONU, de que a gente vai chegar a 10,3 bilhões de pessoas. Complica mais ainda. A equação que ele monta fica clara, né? Crise climática piorando, consumo muito além do que o planeta aguenta e a população crescendo. Para ele, isso levaria o planeta a um ponto sem volta. Perderia a capacidade de sustentar a vida como a gente conhece, incluindo a nossa. E o que eu acho fascinante aí, talvez seja até parte da estratégia dele, é a forma direta, quase brutal, como ele apresenta isso. É verdade. Sem meias palavras, sem tentar dourar a pílula, né? É tipo um soco no estômago mesmo. Talvez para dizer, olha, remenda não adianta mais. Precisa de algo radicalmente diferente. Ele quer afirmar essa necessidade logo de cara. Exatamente, é como se ele dissesse, olha, a real é essa, dura, agora vamos ver o que dá para fazer. E aí vem essa virada no tom que você mencionou, que é surpreendente mesmo. Logo depois desse quadro sombrio, o texto afirma com bastante convicção, né? Que a gente já tem tecnologia, inteligência e potencial para criar uma disrupção positiva, para sair dessas rotas de colisão. Essa mudança de chave é crucial no texto. Não é só uma experiência solta, né?
É uma afirmação de que a gente tem capacidade. Capacidade real. É. O texto argumenta que as ferramentas para mudar já existem, ou estão ali, ao nosso alcance. Ele não detalha muito isso na introdução, claro. Quais seriam essas tecnologias? Mas a afirmação serve de ponte, né, para a segunda parte. A proposta, olha, é ambiciosa. Fala em construir nada menos que a sociedade inclusiva mais próspera e livre da história. Uau! E ainda fazer isso respeitando os limites do planeta. Eu confesso, quando li isso, logo depois daquela descrição de crise total, a primeira coisa que pensei foi, tá lindo. Mas isso soa utópico demais. Como é que sai de um quase colapso para esse ideal? Acho que o autor sabia que essa seria a reação, né? Provavelmente. Ele meio que se antecipa e dedica um bom pedaço da introdução para argumentar contra essa ideia de utopia. Ele insiste, não é utopia. E o jeito que ele tenta provar isso é interessante. Ele foca radicalmente na praticidade, na executibilidade. Como assim? Ele define critérios para as soluções que ele quer explorar mais para frente. Sim, define. Ele diz que as soluções que vão ser detalhadas no trabalho precisam ter umas características bem específicas. Olha só. Devem ser simples, elegantes, execuíveis e assentar em tecnologias maduras. Simples, elegantes, execuíveis e tecnologias maduras. Essa escolha de palavras diz muito, né? Simples e elegantes. Talvez venha da formação dele em design. Buscar soluções que sejam intuitivas, eficientes. Agora, execuíveis e tecnologias maduras. Isso ancora tudo no mundo real, no que já funciona ou pode ser feito sem depender de, de uma descoberta tecnológica milagrosa que nem existe ainda. Entendi. Então ele está meio que se afastando daquelas visões muito futuristas que dependem de coisas que a gente nem sabe se vão rolar. Exatamente. Parece que ele rejeita de propósito a teoria bonita que não para em pé na prática viável. A argumentação dele quer se basear na lógica, na viabilidade técnica e, muito importante, na viabilidade econômica também. Ele não ignora o mundo real. Isso cria uma tensão interessante. Cria objetivos super radicais de transformação social, mas buscando métodos e ferramentas pragmáticas. Quase conservadoras se a gente pensar só na tecnologia que ele propõe usar. Aqui é onde fica realmente interessante. Para dar conta dessa tarefa gigantesca, né? Redesenhar a civilização de forma prática. O autor, o Phil, com essa bagagem de design, de engenharia, ele propõe um método. E parece bem estruturado. Como é esse método? Primeiro, investigar a fundo as causas mesmo, a raiz dos problemas de hoje, não só o que aparece na superfície. Depois definir uns princípios, uns valores, tipo um norte, sabe? Ético, funcional para essa nova sociedade. E só aí, com esse diagnóstico profundo e esses princípios claros, começar a propor as soluções concretas. É uma abordagem que lembra mesmo metodologia de design thinking ou engenharia de sistemas, né? Entender bem o problema, definir os requisitos, os princípios e só então desenvolver a solução. A formação dele aparece aí. Total. Mas o ponto que talvez seja o coração da proposta toda, pelo menos aqui na introdução, é o que ele chama de condição inegociável. Tem uma condição inegociável. Qual seria? Que a sociedade que saia desse redesenho funcione num regime de democracia de participação direta e que opere idealmente por plebiscitos. Essa é a única condição, assim, cláusula pétrea que ele apresenta na introdução. Uau! Todo o resto parece que está aberto para discutir, para melhorar, mas a base da decisão tem que ser essa. Isso é bem radical, especialmente se a gente pensa na escala, na complexidade das sociedades de hoje. Democracia direta via plebiscito como regra, não exceção. Como ele justifica isso já na introdução?
Olha, a introdução não entra nos detalhes de como isso ia funcionar na prática, sabe? Como lidar com a complexidade dos assuntos, a necessidade de ter informação boa, a escala toda, quantas vezes decidir. Imagino que isso venha depois no trabalho. Certo. Mas a razão pela qual ele coloca isso como inegociável parece muito ligada à própria ideia do título: Sociedade que não precisa de donos. Se a ideia é eliminar as estruturas de controle centralizado de poder excessivo, os donos, né, sejam lá quem forem, então a única forma legítima de tomar decisão coletiva seria pela participação direta de quem é afetado por ela. Faz sentido, né? Faz sentido. Então, o papel de quem está propondo o redesenho, no caso, o autor, não é chegar com um projeto pronto, fechado, para implementar. É mais criar as condições, as ferramentas, talvez as plataformas, para que a própria sociedade possa usar essa democracia direta de um jeito eficaz. Exatamente essa é a ideia que fica. O objetivo seria achar ou desenhar soluções, lembra? Simples, elegantes, execuíveis, que permitam que o cidadão comum entenda as questões e tome decisões informadas junto com todo mundo. Muda o foco. Muda totalmente. De qual é a resposta certa para como a gente cria um sistema onde a própria coletividade possa achar e implementar suas respostas. Claro que isso já levanta um monte de pergunta, né? Como garantir informação de qualidade, como evitar manipulação, como organizar a discussão em larga escala. A introdução deixa isso aberto, mas sinaliza que são pontos centrais. É uma perspectiva que desloca o foco do o quê para o como. E isso conecta com outra coisa que ele fala no texto. A busca não é por ajuste fino, por reforma. A palavra é rupturas, soluções radicais. Mas, ao mesmo tempo, ele volta para a prática. Como é que ele junta essa radicalidade toda com a execução? Ele propõe um caminho que tenta equilibrar a ousadia da visão com a cautela na hora de fazer. A ideia não é impor essas rupturas de cima para baixo, sabe? O texto prevê que as propostas passem por testes práticos em escala. Ah, tipo projetos piloto? Isso. Sugere projetos piloto ou experimentos em comunidades, talvez regiões específicas. E esses testes teriam que ser acompanhados de perto pela academia, por pesquisadores, para avaliar os resultados de forma séria, rigorosa. Entendi. Então, seria um processo iterativo. Propõe a ruptura, testa na prática, analisa os dados, refina a ideia e só depois pensa em lapidação e escalonamento. Exato. É um ciclo de design mesmo, só que aplicado à transformação social. Ideia radical, protótipo ou teste, análise, refinamento, escalar. Isso tenta diminuir os riscos, né? Que vêm com mudanças muito grandes. Ao mesmo tempo que mantém o objetivo de transformar profundamente. É uma tentativa de juntar o espírito revolucionário com um método científico ou de engenharia. E essa abordagem mais aberta, de testar e aprender, parece que chega ao ápice no finalzinho da introdução, quando ele faz um convite bem explícito para colaborar. Sim, o fechamento é um chamado mesmo. Convido todos vocês a questionar, criticar e aprimorar cada ideia apresentada. Isso reforça que o trabalho não é a resposta final. É um ponto de partida para um processo coletivo. Faz sentido com a ideia da democracia direta. Totalmente. A própria ideia de redesenhar a tal sociedade que não precisa de donos é apresentada como uma tarefa que precisa de muitas cabeças, muitas contribuições. Não é um projeto de um dono intelectual, sabe? É um convite para co-criar. Então, o que tudo isso significa, se a gente for fazer um balanço dessa introdução, temos um ponto de partida bem alarmante, né? Quase apocalíptico, com essa convergência de crises ameaçando a existência humana. Sim, o cenário inicial é pesado. Mas, em vez de parar aí, o autor usa isso como um trampolim para uma proposta super ambiciosa de reinvenção social. Uma reinvenção que ele faz questão de dizer que não é utópica, porque busca se basear em soluções práticas, simples, viáveis, usando tecnologias que a gente já domina. Certo. E que tem como pilar central inegociável essa transferência radical do poder de decisão para a coletividade, pela democracia de participação direta.
Uma transformação profunda, mas que ele propõe construir de forma experimental, iterativa e colaborativa. Fica uma reflexão interessante, né? Com essa ênfase toda na praticidade, nas tecnologias maduras, na simplicidade elegante das soluções, e junto com essa exigência da democracia direta. O texto faz a gente pensar que mecanismos ou estruturas que já existem hoje, talvez subutilizados ou usados para outras coisas, poderiam ser reconfigurados, adaptados para servir a essa visão. Boa pergunta. Se a ideia é criar as condições para a sociedade decidir direto, que condições são essas? E como a gente poderia construir isso a partir do que já tem, em vez de inventar tudo do zero? É uma ótima questão mesmo. A gente poderia pensar, por exemplo, em plataformas digitais que já existem, redes sociais, sistemas de votação eletrônica, ou até estruturas mais antigas, tipo assembleias locais, orçamentos participativos. Será que essas ferramentas, que hoje são usadas de formas talvez limitadas ou até problemáticas, será que poderiam ser redesenhadas sob esses princípios de simplicidade, elegância, foco na decisão coletiva direta que o autor propõe? A introdução meio que sugere isso, né? Que a matéria-prima para essa transformação talvez já esteja por aí, esperando para ser recombinada de outro jeito. E voltando para o título, que é provocador, a sociedade que não precisa de donos, essa introdução, ao focar tanto na democracia direta como condição inegociável e na rejeição de modelos impostos, ela começa a dar umas pistas do que isso poderia significar na prática, né? Sim. Não ter donos parece muito ligado a essa ideia de que ninguém, nem um governo central, nem uma elite econômica, nem mesmo um intelectual com um plano genial deveria ser dono do direito de decidir o futuro de todo mundo. Exatamente. A introdução deixa a gente com essa provocação fundamental. O que acontece quando você tira a figura do dono, seja o Estado, o capital concentrado, qualquer forma de poder central, e coloca a decisão na mão da coletividade direta, com ferramentas simples e elegantes? Que tipo de organização econômica surge daí? Talvez plebiscito a plebiscito. Como seria a gestão dos recursos naturais? A introdução não responde, claro, mas ela planta essa semente. A semente da questão. Isso. Uma sociedade radicalmente democrática e descentralizada é, por definição, uma sociedade sem donos. E mais, ela seria viável? Seria desejável? São as perguntas que ficam ecoando depois de ler essa porta de entrada para o trabalho dele. Hey!